Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente, Valdir. Toda vida que eu subo aqui, geralmente o presidente Pachá, ele cai fora. Gente, brincadeira. Minha colega vereadora Ângela, eu inicio a minha fala, iria deixar para falar por último, mas eu inicio a minha fala finalizando a sua, trazendo a homenagem para o Dia das Mães. Ser mãe, eu poderia trazer alguma frase, alguma coisa, mas hoje pela manhã eu fui convidada para ir lá na APAI, onde está tendo um pequeno encontro das mães, com crianças deficientes. E eu vou trazer para vocês o sentimento, o que é ser mãe. Eu, depois que fui mãe, eu nunca mais me senti só. Depois que eu fui mãe, eu pensei 2, 3 vezes antes de fazer algo que a minha vida pudesse correr um risco, porque a minha preocupação era com quem deixar as minhas filhas. Depois que eu fui mãe, eu nunca mais dormi um sono profundo, porque a gente dorme pastorando que horas o filho vai chegar, ou que horas tem que olhar o medicamento, ou tirar a temperatura. Então, depois que eu fui mãe, nunca mais eu dormi direito. Depois que eu fui mãe, Samara, antes de eu comer, eu queria saber o que é que minhas filhas iriam comer primeiro. Antes de eu vestir, de eu calçar, eu queria saber o que é que a minha filha estava calçando e vestindo. Então, esse é o sentimento que a mãe tem. É uma extensão que a gente tem do nosso próprio corpo, da nossa própria alma e do nosso próprio ser. Então, também na condição de filha, eu fui filha e dei muito trabalho à minha mãe. Muito trabalho à minha mãe, até ela entender que eu tinha TDAH. Aí, depois que ela entendeu que eu tinha TDAH, ela passou a saber conviver comigo. E aí, eu também tenho uma filha que tem TDAH, e eu passei a conviver com ela. E ele está doido para tirar uma foto minha, para pegar num ângulo bom, Tire a rocha, vai. Pronto? Deu certo? Bom, oi, Santinha. Bom dia. Para quem não conhece Santinha, ela é uma servidora da nossa casa, maravilhosa. Obrigada, viu, Santinha? Bom, então esse é o sentimento de mãe. Então eu quero desejar a todas as mães do município de Limoeiro do Norte um feliz dia, domingo, que Deus abençoe, que vocês possam estar em família. Seja bem-vindo, Gerrivan, a esta casa. Um abraço. E esse é o sentimento que a vereadora Lívia Maia tem para com vocês. Sinto na pele, eu e a vereadora Ângela e todas as servidoras desta casa. Então, aqui fica a nossa homenagem. Amanhã nós teremos um café aqui maravilhoso para as mães desta casa. Sintam-se convidados, a própria população, aquelas pessoas que dia de quinta-feira estão aqui, sintam-se convidados a estar nesta casa amanhã, 8h30 da manhã. Bom, falando em deficiência, eu estive essa manhã lá na APAI, conversando um pouco com as mães e passando para elas o sentimento que a gente tem de poder compartilhar. O telefone não para, viu? Alô, estou na sessão. Eu retorno já. O sentimento que a gente tem... É porque, assim, gente, se vocês soubessem como é o telefone do vereador, ele não para, E eu digo a vocês que ontem eu bati um carro porque o telefone não parava e a pessoa não estava entendendo que eu estava dirigindo. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Voltando aqui... Então, eu estive lá na APAI e eu quero agradecer ao Padre Carlos pelo serviço que ele tem prestado à sociedade de Limoeiro com crianças deficientes. Quantas crianças, professor Hélio, são beneficiadas com o trabalho do Padre Carlos?
é uma prestação de serviço à sociedade. Se eu fosse prefeita dessa cidade, eu não teria dúvida que esta casa ela já teria várias leis que pudessem contemplar as parcerias públicas-privadas, para que o meio privado pudesse auxiliar o meio público e o meio privado também auxiliar algumas associações e instituições, meu colega vereador, que pudessem ser contempladas. Então, assim, eu como vereadora, quando a gente colocou lá um recurso do senador, eu sei a dificuldade que o padre Carlos passa. Eu sei quando eu entrei na secretaria, os meses que estavam em aberto. Então, assim, é uma luta e eu quero parabenizar ele e agradecer imensamente pelo convite de estarmos lá prestigiando uma roda de conversa. Eu gostaria de trazer aqui para a população limoeirense, aquelas pessoas que zelam pelo bem público, que todo mundo sabe como é a luta da vereadora Lívia Maia. Eu sou uma vereadora que fiscalizo, cobro, sempre fiscalizei, sempre cobrei, não é de agora. Então, assim, eu quero dizer à população que a gente tem fiscalizado e cobrado, porque, além de ser o nosso papel, faz parte do meu mandato fiscalizar e cobrar. E quando a gente pede, como a vereadora Ângela falou aqui, a gente não está pedindo para a gente, não, é porque nós somos pagos pelo povo, para representar o povo, e eu quero deixar bem claro que a vereadora Lívia Maia, ela não concorda, ela discorda com qualquer tipo de desentendimento entre os pares desta casa. Eu não acho que isso seja uma discussão que vá crescer, que vá acrescentar. Muito pelo contrário. Os embates são importantes? São, mas todos no âmbito de um único objetivo, de fazer e preservar a vida do limoeirense com seriedade e coerência. Então, eu quero dizer que a minha postura é essa. Mas os meus 12 minutos que restam da minha fala no dia de hoje, eu quero trazer para vocês que eu estou analisando uns processos licitatórios. E um desses processos me chamou muita atenção, que foi o processo da merenda escolar. Todo mundo sabe que, de formação, eu sou nutricionista, formada, passei pelo IFCE, passei pela Unicristos e passei pela Estácio de Sá. Isso tudo tentando me formar, viu, meu povo? Mas não era por outra coisa, não. É porque o trabalho não deixava. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter o meu diploma na mão. E é uma área que eu gosto, que é a merenda escolar, porque é na escola que a criança ela encontra duas coisas: comida e educação e orientação. E falando em merenda escolar, professor Hélio, no dia 25 de janeiro, iniciou um processo licitatório da merenda escolar, no qual eu gostaria só de contar aqui um pouquinho da história. Todos esses processos licitatórios, eles existem em alguns tipos de sistema, vereador Arimateia. E esses sistemas são sistemas que acompanham os processos de licitação. Quando você lança um edital, como um pregão eletrônico, de número 2023-2612-001 da CEMEB, existe um sistema que você protocola, contratado pela gestão, aonde ele é quem vai chancelar essa licitação. Guardem essa informação. Bom, no dia 25 de janeiro de 2020, no dia 25 de janeiro, abriu o processo licitatório da merenda escolar. Processo esse onde os concorrentes poderiam colocar as suas propostas de acordo com o edital. Esse processo passou 90 dias parado, sem nenhuma movimentação. E dentro desse trâmite, entre a gestão do doutor Zé Maria e a gestão da Dilmara, porque hoje eu posso passar a separar, que são duas gestões, dois planos de 90 dias, qualquer empresa,
ela está apta a dizer qualquer tipo de coisa, seja orçamento, seja melhoria, seja plano de ação, e até hoje nós não temos nenhum plano de ação da Dilmara. Infelizmente, eu não digo isso com felicidade. Voltando, existia um sistema que era usado, que eram as compras públicas. Um sistema sério, um sistema que era usado a nível de referência de governo federal. E, de uma hora para outra, a gestão da Dilmara mudou esse sistema para o sistema BLL, que é um sistema um pouco mais aberto e que deixa muita vulnerabilidade nas questões de protocolos de documento de licitação. Lívia, onde é que você quer chegar? Esse sistema é um sistema que você consegue burlar um pouco. Quando você tem um sistema que não é muito confiável, você consegue mexer. Você consegue. No dia 25/1, no dia 25 de abril, depois de 90 dias que a merenda escolar abriu, no dia 25 de abril, depois de 90 dias, quando trocou o pregoeiro, houve uma troca de pregoeiro e houve uma troca de sistema. O processo andou em 3 dias. Você sabe quanto durou um processo licitatório da merenda escolar da gestão passada? 9 meses. E eu estou falando isso porque eu estou fiscalizando. Algumas empresas foram habilitadas na merenda escolar, nesse sistema. Habilitaram as empresas e em menos de 3 minutos já se sabia quem eram os ganhadores e vencedores da licitação. Eu gostaria de saber, de quem trabalha aqui no âmbito do direito, se em 3 minutos, vereador Arimateia, Cabo Rubem, o meu colega vereador aqui, Domingos, Teinha, se em 3 minutos dá para você analisar a documentação de todas as empresas, vamos dizer assim, foram 6 empresas que colocaram a documentação, o processo passou 90 dias parado, Heraldo. Abriram um processo num dia, no outro dia habilitaram uma empresa e em 3 minutos e 20 segundos, eles analisaram toda a documentação de todos os licitantes, habilitaram uma e logo em seguida desabilitaram e já habilitaram outra, porque a outra foi desabilitada porque faltava um documento. Existem 3 fatos nesse contexto que eu estou falando. Primeiro fato, analisação de uma documentação em 3 minutos, de você habilitar e desabilitar uma empresa. Outro fato, quando você abre um processo licitatório, um edital licitatório, minha mãe disse que era para mim ser juíza, e eu acho que eu vou, depois de fazer medicina, eu vou fazer direito. Quando você abre um processo licitatório, existe uma lei, e essa lei foi atualizada mais ainda agora, que a gente precisa dar ampla concorrência aos concorrentes. Você concorda? Você precisa abrir, porque é uma concorrência pública. Você vai servir para o público. E, pasmem, dentro do edital da prefeitura feita pela senhora Dilmara, ela colocou um item ao qual a empresa que fosse ganhadora, ela teria que apresentar um contrato de serviço prestado. Você geralmente pede o quê? Um atestado de capacidade técnica, você pede toda a documentação da Receita Federal, você solicita que a empresa esteja em dia com seus impostos, mas eu posso muito bem prestar um serviço para uma instituição e não ter nenhum contrato com ela.
Eu fui simplesmente uma ganhadora daquele serviço, eu tenho uma nota fiscal que prestei, mas aquela empresa não quis fazer um contrato comigo, ok? Isso você restringe a ampla concorrência. Quando você já coloca no edital de que a empresa precisa ter um contrato, apresentar um contrato. Isso restringe a ampla concorrência. Isso a gente pode caracterizar como algo que eu estou direcionando uma licitação para uma determinada empresa. A senhora prefeita, eu não sei nem se ela sabe disso, porque ela está sendo analisada por esta casa de uma CPI, meus colegas, porque ela praticou isso na área da contabilidade. E agora nós estamos vendo o mesmo ato na área da merenda escolar. E eu quero chamar realmente a atenção do Ministério Público em relação a isso. Eu vou encaminhar a minha fiscalização. Ontem eu dei uma olhada no certame. O certame já andou, já existem duas empresas que elas, como é que eu posso dizer o nome? Elas apresentaram, elas fizeram uma representação dentro desse processo, aonde traz todo isso. Eu estava lendo tudo ontem, e eu fico me perguntando, e eu quero pedir apoio aos meus colegas para que a gente possa fiscalizar o que está acontecendo com o dinheiro público do município. Quando eu digo que a gestão recebeu mais de 70 milhões, entraram nos cofres públicos, e eu passo a fiscalizar onde está indo os processos licitatórios, com que está sendo gasto esse dinheiro, porque esse é o meu dever. Eu sou paga R$ 10.135. Bruto. R$ 7.800. Eu me sinto muito bem paga. Mas me sinto muito bem paga para fiscalizar o dinheiro do povo. Porque o dinheiro da prefeitura não é do prefeito. O dinheiro da prefeitura, a prefeita está lá para administrar, mas é do povo. E eu quero saber o que é que o aluno do município de Limoeiro do Norte, ele está comendo na merenda escolar. Por sinal, o processo licitatório da merenda escolar, eles estão num processo agora de receber as amostras dos alimentos, para que essas amostras elas sejam analisadas pelo corpo técnico de nutricionista da Secretaria de Educação, e eu quero solicitar, vou fazer um requerimento verbal que fica nos anais desta casa, depois vou escrever e assinar e enviar, e quero que isso seja feito hoje, se possível, para que a gente possa acompanhar a entrega dessas amostras, porque semana passada o meu colega vereador aqui, ele denunciou que a merenda escolar, que nós temos uma lei que precisa ser compra da agricultura familiar, ela não está sendo compra da agricultura familiar do município de Limoeiro. Então, gente, são leis que estão sendo rasgadas. O senhor gostaria de uma parte para falar? Eu só tenho 1 minuto. Então, a minha reflexão que eu quero fazer ao povo de Limoeiro é só uma. Aqui eu não estou para fazer politicagem, não. Aqui eu estou para cobrar. Está um pouquinho alto aí o áudio. E eu gostaria de fazer uma reflexão com o povo de Limoeiro. Gente, o zelo que nós precisamos ter com a população, a gente tem visto no Rio Grande do Sul o que é que tem acontecido. E eu jamais quero comparar, mas Limoeiro está num retrocesso. Quando a gente vê aberrações. Quem é o meu próximo orador? Me dê 1 minuto para me finalizar? 1 minuto. Obrigada. Isso aqui é um cabo bom. Eu gostaria de fazer essa reflexão, colocar no seu coração, você limoeirense, que nós precisamos abrir os olhos.
Isso é dinheiro público e precisa ter zelo. E eu peço encarecidamente ao senhor presidente e à Comissão de Finanças e Orçamento, na qual eu sou a relatora, os meus nobres colegas, Valdir e Domingos, que nós sentamos para ver essa situação aqui, Michael. Porque isso aqui, Michael, cabe uma improbidade administrativa na prefeita. E não é por conta de política que nós vamos fechar os olhos, não. Então, eu quero desejar a todas as mães um excelente Dia das Mães, que Deus os abençoe. Muito obrigada.